Esta é mais uma mensagem da cruz, o Evangelho da verdade, através de Cristo. Que Deus nos revele Cristo pelo seu Espírito Santo. Graça e paz, irmãos. Vamos, uma vez mais, buscar a face do nosso Pai, rogar a Ele que seja bondoso. Ele é bondoso, mas que Ele coloque seus olhos de modo especial em nós nessa manhã e comunique aquilo que está no coração dEle para todos nós. Toda aquela medida especial que Ele preparou para esta manhã, para todo esse dia, para a noite, Ele realmente dispense pelo seu Espírito e nós possamos receber toda a verdade, toda a palavra, para que ela faça, ela produza, ela possa realmente prosperar segundo a vontade dEle. Nosso maravilhoso Pai, que precioso é poder estar gozando da Tua presença. Tu és mais real do que esse ar que respiramos. Quanta gratidão há no nosso coração por tudo que Tu és, por tudo aquilo que Tu tens feito e hás de fazer. E nessa manhã, uma vez mais, nós nos colocamos diante de Ti, desejosos que, uma vez mais, o Teu Espírito nos socorra, trazendo aquela palavra no frescor da vida, entrando em nossos corações para produzir aqueles frutos que Tu desejas, em especial nesse tempo tão importante que o Teu povo está vivendo, o tempo do fim. Ajuda-nos a discernir o Teu coração, ajuda-nos a discernir a Tua vontade, nos dê graça, ó bondoso Pai. Sem Ti nada somos, reconhecemos isto. Ajuda-nos uma vez mais, te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. A urgência do arrependimento, para que haja a restauração do testemunho do Senhor, no meio do seu povo, no meio da igreja e também na família. Que estas palavras sempre permaneçam soando nos nossos corações, como um som forte de uma trombeta, pois é urgente o momento, o tempo em que nós nos encontramos. Devemos ser, pois, como diz a palavra do Senhor já lida, sermos zelosos, temos um ardente coração, cheio de desejo, para que possamos nos prostrar diante dEle e ter um arrependimento genuíno que Ele bondosamente produz em nós. Que mais podemos fazer senão dizer, eis-nos aqui, faça a Tua obra. Esse é o sentimento, é o desejo do nosso coração, não é isto? Temos falado aos irmãos, às irmãs, que nós somos aqueles que fomos comprados por bom preço, fomos tirados das garras do inimigo, deste mundo, e fomos transportados para as regiões celestiais. E como cristãos, nós somos agora peregrinos e forasteiros nessa terra. Nós somos aqueles que devem viver a vida celestial, a vida de ressurreição que em nós está. Exatamente nesse viver, nesse tipo de andar que nós vamos honrar e agradar o Senhor. E é assim que seremos coerentes no mundo no qual nós estamos inseridos. Tempo importante que nós vivemos, como já foi dito e afirmado, o tempo do fim, pois não há uma outra caracterização para mostrar a geração da igreja em cada período. Ela viveu uma única realidade, o tempo do fim, tempo da urgência, e ela é conclamada a viver sempre com os olhos para cima e com o coração cheio daquela realidade de necessidade. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Este deve ser o nosso sentimento, em especial nesse tempo que nós estamos inseridos. Vamos pegar mais algumas passagens para mostrar exatamente de que forma as nossas pisadas, o nosso andar nesse mundo devem ser. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5.
inicialmente o versículo 16. Aqui, Tiago, ele está exortando aqueles irmãos para que eles pudessem andar de um modo especial. Só para que os irmãos entendam, o livro de Gálatas é um livro extremamente especial, bastante exortativo. E aqui nós temos um verbo que nos dá a ideia de um imperativo, de uma ordem, né? Digo, porém, andai no Espírito, capítulo 5, versículo 16. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Aqui está uma característica, aqui está um meio pelo qual nós devemos então agradar o Senhor, é andar no Espírito. E esse verbo andar aqui ele é muito especial e ele nos ajuda a entender a força daquilo que o Espírito Santo quer que tenhamos como compreensão desse texto. É o peripatel, patel pisar, o peri em torno. Então nós devemos pisar em torno de todos os ambientes que nós estivermos, de uma maneira adequada, no Espírito. E certo irmão, considerando essa passagem, ele diz o seguinte, até anotei o que ele escreveu, é tomar decisões conscientes, baseadas na santidade e pureza do Espírito. Quando ele analisou esse texto mais fundo, o que significa andar no Espírito, em Espírito, ou seja, darmos pisadas em torno de todos os ambientes onde nós estaremos, mas com esta característica aqui, tomando decisões conscientes baseadas em sua santidade e pureza. Que precioso isso, que desafiador para nós. E esse deve ser o nosso andar, essa deve ser a nossa motivação. Novamente, Paulo ele vai considerar no versículo 25 um meio pelo qual nós devemos então andar. Diz lá no versículo 25 desse mesmo capítulo que estamos vendo. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aqui aparece novamente o verbo andar, mas numa outra característica. É um outro verbo que aparece aqui. E esse verbo também ele é muito importante, porque ele significa o seguinte: andar numa fila como, ou de modo como um soldado marcha. Andar numa fila de modo como um soldado está marchando. Isso fala da nossa disciplina. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, deve haver uma disciplina. Nós devemos estar submisso ao seu governo, submisso ao seu guiar. Então, esses dois versos nos mostram claramente também que nós só temos um estilo de vida que devemos ter por onde quer que possamos ir. É um estilo de vida onde as decisões conscientes que nós vamos tomar devem estar baseados na santidade e pureza, que são expressadas pela própria presença do Espírito em nós. E também que nós devemos andar por todos os lugares desta forma aqui, andar também no Espírito, mas, como foi dito, esse verbo mostra-nos a necessidade de, como um soldado disciplinado, está numa fila. Isso mostra-nos a necessidade de nós, de fato, atentarmos para uma vida de ordem diante do Senhor. O Senhor tem nos chamado para andar desta forma. E lembre-se que, numa das considerações anteriores que nós fizemos, até perto do encerramento dela, nós citamos 2 Pedro 1,3, mostrando lá que nos foram doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Ele fala-nos da graça, da suficiência da graça que já nos foi derramada. E por essa graça, então, nós podemos ter esse tipo de caminhar. O Senhor jamais iria demandar algo de nós, ou algo da igreja, ou algo de cada um de nós individualmente,
sem que antes, primeiramente, Ele nos desse condições para responder àquilo que Ele deseja. Então o Senhor nos provê da graça e nos ordena: faça isto. Fiz, disse Paulo, todavia não eu, mas a graça de Deus. É um ato ativo, passivo, ou é um ato passivo e ativo. Essas duas coisas sempre vão estar juntas. É a graça que opera, mas eu faço. Como vamos entender isto? Mas é assim que nós devemos andar. É assim. Esse é o estilo de vida do cristão. Vamos pegar mais uma passagem para considerar esse pensamento. Efésios, no capítulo 4. Efésios, no capítulo 4, no versículo 1 e 2. O apóstolo está orientando aqueles irmãos da região de Éfeso. Então, depois de ele ter considerado os 3 capítulos anteriores, mostrando a maravilhosa visão celestial daquilo que está dentro do eterno propósito de Deus, aquele chamamento glorioso, tão majestoso, do qual nós fazemos parte. Então ele dá em minúcias, aqui nos capítulos anteriores, exatamente todo o valor desse chamamento celestial do qual nós fazemos parte, de como tudo isso aconteceu. Então, na sequência, ele vai mostrar que toda essa realidade celestial da qual pertencemos, da qual nós somos envolvidos pela sua bondade e graça, essa realidade deve ser manifestada em expressão de vida. Aí ele diz assim, versículo 1: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Tem mais a sequência, há uma vírgula aí, mas até aqui. Mas aqui, andeis de modo digno. Novamente, é o mesmo verbo que aparece em Gálatas 5, lá no verso 16. É pisar em torno de, andar de modo digno. Essa palavra digno também ela é muito importante, porque significa esse andar de modo harmônico, andar em harmonia de acordo daquela vocação maravilhosa da qual nós fazemos parte. Então, a medida do nosso andar, a medida do nosso chamado deve ser exatamente na medida da beleza, da sublimidade do nosso chamado. Então nós devemos honrar o Senhor em todo o seu eterno propósito, o seu chamado eterno. E que nesta vida, nessa peregrinação terrena, nós possamos viver a vida celestial. Isso é viver de modo digno. Não dentro de um ambiente, num reunir, como já foi falado, que é importante, mas é logo após a porta. E já a primeira porta, logo a esta do reunir que nós encontramos, é a porta do nosso lar, é a porta da nossa família. E eu até poderia inverter esse pensamento para que nós tenhamos um reunir, uma vida de saúde, de beleza na igreja. A primeira porta que precisa estar sendo considerada, ou a parte interna daquela porta, é da nossa família. Para que aqui tenhamos uma realidade e muito mais lá fora. Mas uma vez mais a palavra nos mostra, Paulo rogando, de tal forma, sendo ele mesmo um prisioneiro naquela oportunidade, que nós possamos andar de modo digno da vocação, de nós honrarmos exatamente o chamamento do qual nós fazemos parte. Que glorioso chamamento é este! E mais apenas um texto para mostrar esse tão importante assunto ou realidade do nosso andar. Há tantos outros, irmãos bem sabem, mas vamos considerar Filipenses capítulo 1, versículo 27, onde nós temos aqui também uma palavra, quando Paulo escreve essa carta, na mesma prisão que ele se encontrava quando escreveu a de Éfeso. Filipenses 1, verso 27. Diz assim: vivei acima de tudo,
por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante de vós outros, que estáis firmes, em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então veja, essa primeira palavra que tem no versículo aqui, na minha versão começa essa palavra vivei. E essa palavra ela é muito importante, muito importante. Vale a pena citá-la aqui no seu contexto original para entendermos a força dela que o Espírito Santo quer trazer para nós aqui. É politeomai, portai-vos como cidadãos. E já nós falamos numa citação anterior, citando esse mesmo livro, capítulo 3, versículo 20, que a nossa pátria, ela está nos céus. E ali, a mesma raiz da palavra pátria aparece aqui, politeomai, polis, cidades. A nossa cidade está no céu. Então nós devemos nos portar como cidadãos celestiais na nossa jornada. Aí nós encontraremos a vida de coerência. Aí nós seremos coerentes quando nós colocamos a fé que professamos e o tipo de andar que nós estamos tendo. Essas coisas casam, essas coisas combinam. E qual o resultado? As pessoas vão ver em nós o que? Um testemunho. Um testemunho real. Porque o que eu falo, eu vivo. Longe, é bom insistir, longe de nós pensarmos que somos inerrantes, impecáveis, ou que nunca vamos tropeçar. Mas nós teremos um norte, nós teremos uma direção clara. Vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho, ou seja, comportem-se como cidadãos celestiais, vivendo de modo harmônico do Evangelho. Então veja só, qual o estilo de vida nosso? Este aqui. Isso precisa mexer conosco. Na realidade, o espírito de Laodiceia é tão forte em nós, e ele nos leva para uma acomodação, e nós ficamos amarrados às questões. Nós precisamos clamar que o Senhor quebre essas amarras, para que nós saiamos desse comodismo, desse movimento que é aceitável por nós. Está bom assim. Eu vou para o reunir, tenho lá uma comunhão com os meus irmãos, os meus fatores emocionais são tratados, alguns oram por mim, e nós vamos tocando a nossa vida. E nós perdemos em estar, de fato, testemunhando de modo mais efetivo. Aí nós resumimos, como tenho insistido, a nossa vida cristã mais do contexto privado do que uma realidade pública, onde as pessoas precisam tocar o Cristo que nós professamos aqui, lá fora. Precisam ver algo de diferente em nós. Então esse texto também é muito importante para nós. Falando que aqui a palavra está mostrando a necessidade de termos coerência. Coerência. Esse foi o grande problema, no seu sentido negativo da palavra, de Laodiceia. Eles eram incoerentes, mornos, nem quente nem frio. E isso gerou uma indisposição no Senhor a ponto de desejar vomitá-los. E isso precisa ser entendido por nós. Nós estamos vivendo exatamente debaixo dessa realidade de mornidão, de indiferença. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor possa realmente falar ao nosso coração de modo profundo em relação a isto. Agora, vocês se lembram também que nós havíamos traçado para vocês, colocado aquelas 3 realidades ou importantes verdades que precisam estar gravadas em nossos corações. Uma delas é o que estamos tratando, verdade importante para que a igreja considere é a coerência. Nós precisamos exatamente entender que essa é uma importante verdade que a igreja precisa restaurar no seu meio. O segundo é que nós precisamos ter discernimento espiritual.
é enxergar as coisas segundo Deus tem visto, é andar naquela luz que Ele mesmo tem promovido. Na tua luz, vemos a luz, diz as Escrituras. E, em terceiro, nós precisamos conhecer em que hora estamos no relógio de Deus. E Paulo já respondeu ontem para nós: vai alta a noite e vem chegando o dia. Este é o tempo do fim. Como em todas as gerações passadas, a igreja viveu isto. Porque a igreja é uma realidade espiritual, a igreja não é uma instituição criada pelo homem. Ela pode ser organizada, ela pode ter detalhes de organização, mas ela é um organismo vivo. E como organismo vivo, ela é uma realidade espiritual. E ela pode se nutrir única e tão somente do seu cabeça, Cristo Jesus. Então a maior necessidade nossa é exatamente conhecer esse maravilhoso Senhor Jesus Cristo. Agora, queridos irmãos, nós estamos vivendo numa sociedade que está mudando radicalmente. Radicalmente. Toda a sociedade humana está sofrendo uma grande mudança e ela está diante dos nossos olhos. Nós não vivemos mais num mundo de absolutos. Não existem mais absolutos. Nós vivemos num mundo relativo, num mundo relativista, não é isto? E quando a gente fala mundo relativo, relativismo, o que nós queremos dizer com isto? É importante essa definição para os irmãos. Significa que não há uma ordem moral estabelecida. O mundo relativo, o mundo relativista, significa que não há uma ordem moral estabelecida. Naturalmente você pensa, não tem Deus. Porque Deus é absoluto. Vocês se lembram do que Jesus falou em Mateus 5,37? Seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Então, qual é a realidade dos fatos, biblicamente pensando? Você tem uma tese ou você tem uma antítese. Se você tem uma verdade, você tem uma mentira. Ou é verdade ou é mentira. Se A é verdade, B necessariamente seria mentira. Mas hoje nós vivemos num mundo onde não há mais esse tipo de pensamento. Nós temos uma síntese, nem A nem B. Nós temos uma interpretação de fatos que podem ser interpretados pelo que eu sinto, por aquilo que eu percebo. Então nós vivemos num mundo relativo, num mundo relativista, ou seja, foi sufocada toda a realidade dos absolutos. E a Bíblia é absoluta, Deus é absoluto, só existe uma verdade. Mas o que o mundo impôs? O relativismo. É esse contexto que nós vivemos, que nós como povo de Deus estamos sendo desafiados. Então guarde bem, não há uma ordem moral estabelecida, tudo é definido pelo meu sentimento, pela minha percepção, não é isto? Há 4 pilares fundamentais que, eu digo, sustentavam, estou usando até no passado aqui, sustentavam a humanidade. E lógico, e todos eles vêm da realidade de que Deus é absoluto, que Deus é real. O primeiro pilar é a família, que sustentava a humanidade. O segundo pilar, que verdadeiramente sustentava a humanidade, valores da vida. O terceiro aspecto, o terceiro pilar que sustentava esta humanidade, moralidade. E o quarto pilar, a própria verdade. Ainda que a humanidade ela não é uma humanidade cristã, mas os valores que sustentavam, ainda em parte sustenta essa humanidade. Família, como eu estava dizendo, valores da vida, a moralidade e a verdade. Agora, quando nós olhamos para o nosso contexto, o que nós vemos? Uma destruição de cada uma dessas realidades. Por exemplo, a família.
Quando nós pensamos família do ponto de vista bíblico, nós pensamos numa família nuclear, pelo menos é um homem, uma mulher e filhos. Isso é uma família, mas hoje a conceituação cultural de família não existe mais dentro dessa categoria absoluta. Não existe. Lembrando de um irmão, pastoreando um outro irmão que estava com a dificuldade e buscando a separação do seu cônjuge, ele chegou assim, lá para este irmão que estava pastoreando. Eu quero me separar, ele perguntou, mas por quê? Eu não sinto mais nada por ela. Eu não sinto mais nada. Aí ele disse assim, mas de onde você tirou isto? Você não sente mais nada. Onde está na Bíblia isto? Onde está na Bíblia? Não, mas eu não sinto mais nada. Aí imediatamente ele mudou de assunto e falou assim, o que você acha do movimento gay? Ele ficou meio assustado com essa pergunta. Aí ele disse assim, você sabia que a cartilha do LGBT tem lá quando fala a respeito de relacionamentos, qual é o critério para um relacionamento? É o que você sente. Isto é secularização. Ou seja, nós estamos tomando atitudes seculares sem Deus e aplicando no contexto das Escrituras Sagradas da Bíblia. Então veja só, está lá na cartilha exatamente assim. O que manda, o que define é a sua percepção, o seu sentimento. Mas como nós ouvimos na primeira noite, no primeiro compartilhar do irmão aqui, quando ele falou, lembrando de Dietrich Bonhoeffer, não é o amor que edifica o casamento, é o casamento que edifica o amor. Porque o casamento, à luz das Escrituras Sagradas, é uma aliança, é um compromisso moral e espiritual. Não tem nada a ver com sentimento. Mas isso tem uma realidade, isso tem uma explicação. Exatamente vem pela cultura que está sendo nos imposta. E nós não temos força como povo de Deus para reagir, porque nós não temos coerência nas Escrituras Sagradas, não temos vida. Então a sociedade tem sofrido violentamente. O índice de separações é incrível. E as bases, os fundamentos de busca são bases seculares. Que sentimento é este? Uma união é fundamentada numa aliança, num sacrifício, num compromisso diante do Senhor, moral e espiritual. Então, essa é a realidade da família ao contexto desse mundo relativo. Irmãos, guarde bem, nós estamos vivendo um mundo pós-cristão. Não é somente o modernismo, pós-modernismo, pós-verdade, mas no pós-cristão. Estamos em rota de colisão. Os valores da vida, que é um outro pilar, que foi desmoronado, envolve o quê? O meu estilo de vida, envolve as minhas escolhas, os interesses que demandam toda a minha carreira. Como estão estas coisas? Então foram todos eles derrubados, porque tudo vai ser governado pelo meu sentir, por aquilo que eu acho, por aquilo que eu interpreto. A moralidade, precisamos falar alguma coisa? Não existe mais moral. Não existe mais moral. A moral ela está fundamentada no seu prazer. A ponto da loucura do homem sem Deus, mesmo que não seja cristão, mas é sem Deus, que ele já deu as costas a Deus, levando as crianças, as pequeninas crianças de idade que não têm discernimento para absolutamente nada, a definirem se querem ser homem ou mulher. Essa é a loucura do pós-cristianismo. E nós, como filhos de Deus, como povo de Deus, estamos aí enclausurados, sem força para testemunhar, porque nós não temos coerência, irmãos. O espírito de Laodiceia está presente. O que falar da verdade? Mundo pós-verdade. Não são os fatos reais, se ensinam não que governa mais aquilo que é verdade, e sim as interpretações, os sentimentos, as questões que estão por trás. A verdade tornou-se completamente relativa.
Peguem Atos dos Apóstolos, por favor, capítulo 16. Não vou me ater muito nesse aspecto, mas Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 19. Depois vamos citar uma outra passagem do Velho Testamento, mas vamos começar por esta aqui. Atos 16, verso 19. Observe o que está escrito aqui. Vendo seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando a Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, não é isto? Para a praça, na presença de autoridades. Essa palavra praça, no original, ágora. As praças eram muito importantes no tempo antigo. Elas tinham um significado muito maior do que nós temos hoje. A praça para um passeio, a praça para sentarmos no banco, contemplarmos o jardim e estarmos ali tendo conversa. Isaías 59, abram lá, depois eu vou só citar uma ou duas passagens, vocês grifem e vão estudar depois. Isaías 59, no versículo 14 aqui e o seguinte, vejam só o que a palavra de Deus diz. Isaías 59, 14. Pelo que o direito se retirou, a justiça se pôs de longe, pois a verdade anda tropeçando pelas praças, e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isto e desaprovou o não haver justiça. Essa era uma dura palavra que o Senhor estava dando aqui. Numa palavra praças aqui, a verdade sumiu das praças. Por quê? As praças eram centros onde se debatia sobre os direitos e os valores da vida. As praças eram lugares onde as pessoas iriam discutir assuntos muito importantes, negócios importantes, julgamentos, como é o caso de Paulo, que ele foi levado para a praça. Então tinha um significado muito mais além do que nós pensamos. Então a verdade fugiu das praças. Não há mais verdade. Um outro pilar da sociedade humana que foi derrubado. Onde está a verdade? Quem fala a verdade? Então, quando nós falamos de 4 pilares, família, falamos dos valores da vida, falamos da moralidade, da verdade, nós vemos o estágio dela. Ou seja, o pós-cristianismo esmagou tudo isto. Então essa é a realidade que nós nos encontramos. Então esse é o desafio que você e eu temos diante de uma sociedade pós-cristã. Numa igreja que está em estado de ruína, em famílias cujas quais estão sofrendo de muitas coisas, padecendo. Há uma opressão terrível, em especial nesse tempo, ainda mais tempo do fim que nós estamos vivendo agora. Então esse é um aspecto de nós lermos onde nós nos encontramos agora. E todas essas mudanças, na realidade, elas não acontecem simplesmente por movimentos políticos, como se meia dúzia de políticos fossem resolver, vamos mudar a cabeça da sociedade. Eles são, na realidade, a última instância. A cultura ela é tão forte que vai esmagando a sociedade e chega no colo dos políticos para eles, entre aqueles que defendem e os que nos defendem, discutir os assuntos futuros de uma sociedade. Essa é a pressão da cultura que nós sofremos hoje. Esse é o movimento pós-verdade que nós nos encontramos, pós-moderno, porque o pós-moderno fala-nos exatamente da vida em sentimentos. O que importa é que eu sinto. O que importa é exatamente a impressão, aquilo que eu tenho no meu coração. E qual é o resultado desse pós-cristão? É um resultado terrível. Porque a sociedade entra em desespero, entra em estado de loucura. O índice de crescimento de dependência de drogas cada vez vai ser maior, porque a vida perdeu sentido, a vida perdeu valor e a vida perdeu propósito.
Então nós temos que buscar a resposta em algumas coisas. Seja na prostituição, seja na bebedeira, seja na droga, seja na religião. Porque nós perdemos referencial. Perdemos Deus. A sociedade perdeu. Não é só o cristianismo, nós como estamos de costas para Deus, porque não estamos vivendo de modo coerente. A sociedade, que tinha pilares que vieram exatamente de uma realidade cristã e anteriormente judaico-cristã, foram derrubados. E o que é colocado no lugar? Nada. Então nós estamos em rota de colisão. E o que fazer? Essa é a questão. Como vivermos uma vida de coerência nessa situação? E qual é o resultado? Que estava dizendo, a vida se tornou sem sentido, sem valor, sem propósito. Todos nós já ouvimos falar da Suécia. País maravilhoso, lindo. Não conheço. Mas de ouvir falar. Então você anda na rua lá de Estocolmo, cidade grande, você quer comprar um jornal, você vai numa banca, você não tem ninguém, não tem vendedor, mas lá tem uma caixa onde você pega o dinheiro, você pega o seu jornal, você pega o seu troco, vai lá. Ninguém mexe em nada. Não é maravilhoso isso? Que coisa impressionante. O primeiro lugar em suicídio do mundo. Então o que adianta? Uma sociedade sem Deus, que não tem mais valor de família, não tem mais valores, não tem mais moralidade, não tem mais verdade. E no Brasil o índice de suicídio é uma coisa impressionante como cresce. Por quê? Principalmente para os jovens, porque não tem mais sentido a vida. Não tem mais. Então o que nós vamos fazer como povo de Deus nesse tempo? A verdade já não está mais nas praças. E nós que somos detentores, porque a Bíblia fala que a igreja é a coluna da verdade. Baluarte, coluna e baluarte da verdade. Não é isso que diz 1 Timóteo 3,15? E daí? Então essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade. Mas o homem na sua soberba, ele quer longevidade, ele quer o elixir da vida. Mas ele pode viver para sempre, mas será uma vida sem propósito. Uma vez eu li uma história que diz o seguinte, que um astronauta, ele foi esquecido, abandonado num pequeno asteroide aí desse universo. Ele estava sentado com a sua máscara e tinha na mão dele um elixir que poderia viver eternamente e outro um copo de veneno. Ele ficou naquela dúvida, o que eu faço? E ele falou assim, eu vou tomar o veneno, porque não faz sentido, né? Viver dessa forma. Só que ele enganou, ele bebeu o elixir da vida, da eternidade. Então você imagina só, uma pessoa naquelas condições, vivendo para sempre. A vida não tem sentido. Porque a vida só tem sentido em Deus. Porque Ele é um ser moral. E quando nós estamos falando que estamos no mundo relativo, ou seja, não temos mais uma ordem moral para estabelecer, acabou tudo. Tiramos Deus da jogada. Então é assim que a gente está vendo a nossa sociedade, é um mundo que nós estamos inseridos. Vivemos esse mundo pós-cristão. Por milhares de anos, a sociedade foi influenciada pelo cristianismo. E não podemos também deixar de sermos honestos pela cultura judaica que entra nesse processo. Mas vamos colocar o cristianismo aqui. O mundo não era cristão, mas o mundo era influenciado por cristão. 1.500 anos de influência. 1.500 anos, até os inícios do século XVIII. Não tinha, ainda que tinha pessoas que não eram cristãs, mas não se ouvia falar, em hipótese alguma, que o mundo não tinha sido criado por Deus. Tinha as compreensões e variações delas, mas não se duvidava que havia um Criador. Não se duvidava. O ateísmo, o primeiro ateu declarado surgiu no século XVIII.
Não se falava em ateísmo. Isso por quê? Porque era uma sociedade que era pautada por pilares cristãos. Havia uma realidade, havia moralidade dentro daquele contexto, daquele conhecimento. O pecado estava presente, mas havia um norte, pela misericórdia e bondade de Deus. Aí em 1779 vem o movimento da Revolução Francesa, não é isto? Igualdade, liberdade, fraternidade. Concomitante, aconteceu um outro movimento na Inglaterra, um homem chamado John Wesley. A França entrou por esse caminho. E nós sabemos o resultado: a destruição, morte, perversidade, imoralidade, desgraças, miséria. Porque o indivíduo se tornou a resposta de todas as coisas. A razão tomou conta. Nós não temos que olhar mais que há um Criador. O homem é a resposta para todas as coisas. E a Inglaterra não caiu num banho de sangue, porque Deus levantou este homem, como George Whitefield e tantos outros. E nós temos duas histórias, porque alguns ousaram a ficarem firmes, mas onde o homem deu as costas para Deus, houve destruição. Houve destruição. Aí estabeleceu-se o modernismo, estabeleceu-se o homem como o centro de tudo. E a Revolução Francesa é a mãe do totalitarismo. É a mãe. Virando o século XVIII, final do século XVIII, início do século XIX, vem um movimento chamado romantismo. Exatamente para contrapor toda a racionalidade, para o homem já não tinha mais sentido. Aí vem o que nós estávamos falando lá atrás. Tudo se analisa pelos sentimentos. É o que eu sinto, é o que eu vejo. Entrou a pós-modernidade. Entrou todo esse contexto que nós temos agora. Tudo que vale é o que eu sinto, é a minha percepção. Ou seja, o homem buscando respostas que lhe deem significado de vida, do valor dela e do propósito dela. Mas não vai encontrar. Não vai encontrar. Então essa é a história. Isso aqui é um pouco de um perfil contextual que nós estamos vendo para entender que nós estamos vivendo um mundo pós-cristão. E com o nosso testemunho, o que nós vamos alcançar, queridos irmãos e irmãs? Com esse espírito de Laodiceia presente em nós, para onde nós iremos? Nós vivemos num mundo secular, num mundo que simplesmente é governado por aquilo que cada um achar melhor para si mesmo. Aí nós vemos destruições ou destruição em todos aqueles 4 valores ou pilares da humanidade. Esse é o contexto. Não é rota de colisão? Depois nós vamos falar um pouco sobre isso. O que está acontecendo? O cristianismo, depois nós vamos falar um pouco mais sobre ele invadiu o Império Romano de tal forma que ele aniquilou o paganismo. Mas sabe o que nós estamos fazendo hoje? O caminho de volta. Bem o caminho de volta. É isso que está acontecendo agora. E agora? Não estamos no tempo do fim, irmãos? Essa é a grande questão. E a igreja que deveria ter a resposta está sendo levado pela enxurrada do mundanismo, do secularismo, tomando decisões como o mundo toma decisões, por não conhecer aquilo que é mais fundamental, a palavra de Deus. Quanto tempo temos investido na leitura, meditação das Escrituras Sagradas? Quer manter uma pessoa prisioneira? Tira dela a palavra. Quer libertar uma pessoa? Encha da palavra. O Espírito soprando vida.
Porque aqui está a bússola, aqui está a nossa segurança, em todos os âmbitos. Mas como eu disse numa reunião passada, principalmente esta geração que nós vivemos precisa de homens, varões, pois o que nós estamos encontrando por aí é só prego frouxo, que não pode contar com nada, não dá para pendurar nada, porque não tem sustentação. Pregos frouxos. Homens que não se posicionam no seu lar, que não leem a palavra, que não tomam rumo da sua casa e que não ajudam as assembleias a avançar. Não é isso que nós vemos? Então o Senhor precisa nos socorrer. Estava dizendo assim, a igreja que deveria ter a resposta está envolta a esse mundanismo, a esse hedonismo, colocando o prazer como o bem supremo. Sabe as 3 palavras mais utilizadas final do século XX, século XXI? Ter, fazer e prazer. As 3 palavras mais utilizadas. O ser nem passa perto. É o que eu tenho, é o que eu faço e é o meu prazer. Ah, mas eu gosto. Mas isso me dá prazer, me faz bem isso. Ah, está te fazendo bem? Siga em frente. Esse relacionamento é legal? Siga em frente. É assim que o mundo está sendo decidido. Ter, fazer e prazer. O ser, esquece. Então esse é o mundo que você e eu nos encontramos agora. Não há a menor dúvida de dizer, não são palavras minhas, mas o cristianismo está em plena apostasia, dando as costas para o seu próprio Deus, porque foi cativado pelos perfumes que esse mundo tem oferecido. Agora, precisamos levantar uma questão: qual deve ser a nossa reação neste mundo pós-cristão? Como devemos reagir? A palavra nós já temos, a coerência. De que maneira nós devemos então responder a esta realidade na qual nós nos encontramos? Deixe-me dizer algo antes. Não se escandalizem com a minha resposta de tão simples que ela vai ser. Nós precisamos ter uma moeda de dupla face para entender o que eu vou falar. Nós precisamos ter uma mensagem e precisamos ter vida. Porque mensagem mais vida é igual poder de testemunho. É isso que nós precisamos. Ter uma mensagem para pregar esse mundo. E ter o resultado dessa mensagem, que é a vida. É a vida. É o que nós precisamos, que as pessoas precisam ver em nós, não é somente que temos o farol que indica o caminho, mas elas querem ver que nós estamos nesse caminho, para que elas possam ser impactadas pela nossa vida, para que elas possam ser, de fato, abençoadas pelo nosso testemunho. Porque as pessoas precisam de uma vida de demonstração. Elas precisam ver que nós realmente falamos, mas olha aí, eles vivem, ele vive, ele pratica diante da realidade do mundo que nós estamos. Ele é alguém que é identificado. Por que a nossa vida, como estava falando atrás, não tem sentido, não tem valor, não tem propósito? Falta-nos Ele, o Senhor, em nossas vidas. E para que esse Senhor seja real em nossas vidas, e para que as pessoas possam ter essa realidade, nós precisamos dizer e mostrar que esse Senhor é genuíno em nossa experiência. Mas dicotomia. A maioria dos cristãos não vive e nem demonstra aquilo que professa crer. Nós temos uma boa falação. Somos bons oradores, mas nós não somos demonstradores. Nós não conseguimos viver esta realidade.
não é? E o resultado? O mundo, como lá atrás eu disse para vocês, o mundo vai rir do nosso cristianismo. Então vocês entenderam a seriedade do momento que nós vivemos. Então aí vocês começam a falar assim, agora estamos no tempo do fim. Agora estamos. E o Senhor espera que cada um de nós como Assembleia, respondamos de maneira adequada a esta demanda do tempo do fim. Que privilégio eu e você temos. E que responsabilidade de sermos instrumentos em suas mãos para fazermos a diferença no mundo. Fazemos uma diferença real pela vida de Cristo que em nós habita. Então, a resposta efetiva que nós podemos dar a este mundo, lembre-se que eu falei, mensagem e a vida, é pregarmos a Cristo e a este crucificado. O que vamos oferecer para o mundo? Cristo e a sua obra. Não tem novidade. Aqui está o poder. Vamos pegar um texto, depois nós vamos verificar, e à luz daquilo que Paulo fez na cidade de Corinto, é a cidade considerada a pior, uma das piores cidades do mundo antigo. Então é um bom exemplo para nós. Então vamos pegar 1 Coríntios 2, daqui a pouco a gente faz um intervalinho, só vamos ler aqui. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 1 até o 4. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo, ele julgou no seu coração que ele não teria um outro assunto, ele determinou no seu coração que ele iria anunciar Cristo e este crucificado àqueles coríntios. Então aqui está. Nós precisamos ter uma mensagem, e a mensagem é anunciar a Cristo e a sua obra. Porque somente essa mensagem pode impactar e transformar vidas. Decidi nada saber entre vós a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Mais algumas palavras, a gente faz um intervalo. Eu estava dizendo que Corinto era conhecida como uma das mais perversas ou piores cidades do mundo antigo. Uma cidade portuária com um pouco mais de 250 mil habitantes. Cidade inteiramente pagã. Onde havia, nesse contexto, 3 templos que foram edificados a importantes deuses, divindades pagãs. Afrodite, uma delas, que eu estava anotando aqui, Apolo e Poseidon, o deus do mar. Afrodite, então tinha um templo que foi dedicado a ela, tinha 1000 prostitutas cultuais ou sacerdotisas prostitutas cultuais à disposição de todos aqueles que iriam fazer as suas oferendas, e ali então tinham todos os tipos de relações inimagináveis por nós. Esse era o contexto de Corinto. A fama dos moradores de Corinto era que eles eram beberrões, violentos, perversos, imorais. Então, que mensagem Paulo levou para um centro chamado Corinto? Não é o mundo de hoje?
eu decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. A imoralidade era rotina naquela cidade, luxúria, diversão, idolatria. A cada casa havia um altar erigido, dedicado a um tipo de Deus pagão. Esse era o contexto que Paulo encontrou. E ele tinha uma mensagem: Jesus Cristo e este crucificado. Não tinha outra coisa para fazer. E foi exatamente essa mensagem que, como um trator de esteira, foi levando tudo que tinha pela frente. Porque ele pregou não na demonstração de sabedoria, de conhecimento, mas em demonstração de espírito e de poder. Então que estas palavras iniciais fiquem em nossos corações. Nós vamos fazer um intervalo de 15 minutos, são 5 para as 11, então 11h10 nós podemos voltar e a gente vai, com a graça do Senhor, continuar. Irmãos, vamos pegar Bíblia, livro de Salmos, capítulo 11. Depois nós voltaremos ali para Corinto. Salmo de número 11, versículo 3. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Esse é o nosso grande desafio. Os fundamentos foram derrubados. Família, valores, moralidade, verdade. Pois esta última verdade já não se encontra mais nas praças. Lembrando que as praças eram os lugares das grandes decisões e discussões dos valores da vida, dos negócios, dos julgamentos, conforme o caso de Paulo ali, porque ali estava a mente da cidade, e a mente era governada pela verdade. Definia-se com clareza. Mas o tempo em que vivemos hoje não é desta forma. Então, nesse momento sequencial, vamos pedir a mesma graça, a mesma ajuda do Senhor, pelo seu Espírito, que Ele continue a nos falar e completar aquela carga que Ele tem trazido ao nosso coração dentro do que temos apresentado. Nosso Pai querido, uma vez mais, nós buscamos a Tua face. Não fazemos isto porque é um costume que temos, mas é um reconhecimento da nossa completa impotência e incapacidade de enxergarmos a Tua palavra sem que Tu mesmo nos revele. Dê-nos olhos para ver, dê-nos ouvidos para ouvir, dê-nos corações para receber, dê-nos graça para cumprir. Então ajuda-nos uma vez mais, que Teu Espírito fale. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós vimos um pouco do contexto daquela cidade de Corinto, e foi exatamente para lá que o apóstolo Paulo foi e anunciou uma mensagem: Cristo e este crucificado. Mas nós vimos que nós temos que dar uma resposta a este mundo no qual nós estamos, mundo pós-cristão, que é termos uma mensagem e termos a vida. Elas somadas nos formam uma equação que tem como resultado o poder do testemunho. É exatamente isso que precisa acontecer. Que os nossos corações já estejam se dispondo diante dele, para que ele encontre caminhos para que sejamos usados nesse tempo do fim,
para que muitas vidas sejam ganhas para o Senhor, para que muitos sejam tirados das garras desse mundo e realmente sejam levados aos braços eternos do Senhor. Vamos pegar o livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, só para a gente entender um pouquinho do contexto daquilo que estávamos falando, e aqueles que estavam sendo ganhos para o Senhor, quem eles eram. E a gente vai entender um pouco da realidade dessa cidade de Corinto. 1 Coríntios 6, versículo 9. Estou chegando lá. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Guarde bem agora. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aqui nós temos uma pequena descrição daqueles que faziam parte da igreja. Alguns deles eram maldizentes, bêbados, efeminados, ladrões, avarentos, sodomitas, idólatras, adúlteros. Estes foram alcançados pela mensagem, Cristo e este crucificado. Estes eram, ou foram aqueles que compuseram a igreja de Corinto. E depois desse período, Paulo, então, ele visita, fica lá um período grande com esses irmãos, ele sai para as suas viagens, ele escreve esta carta na qual nós estamos. E ele escreve essa carta para corrigir algumas coisas, e importantes coisas que estavam acontecendo lá. Os primeiros capítulos descrevem bastante situações de desordem, né, que havia entre os irmãos. E Paulo, ele é firme, ele coloca situações aqui realmente terríveis. O capítulo 5 nos mostra de uma impureza terrível que foi detectada lá. A quem possuiu a própria madrasta. E Paulo foi firme. Mas depois na segunda carta aos Coríntios, Paulo fala com tanto amor, com tanta graça, para que este irmão específico pudesse ser recuperado. E é onde eu quero chegar. Passa-se um período, Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios. E por muitos irmãos ela é considerada a carta mais espiritual das Escrituras. Porque nós vemos uma realidade que eles aprenderam. Eles ouviram a mensagem de Cristo esse crucificado. E eles começaram então a viver a mensagem. Eles não eram somente portadores de uma boa e preciosa e única mensagem, mas eles se tornaram aqueles que viveriam esta mensagem. Eles não eram apenas os que foram salvos pela cruz, eles agora seriam os crucificados ambulantes, vivendo em todo aquele contexto. E quando nós olhamos, vamos ver alguns textos, né, da segunda carta, os textos e exatamente as considerações que Paulo faz, a gente vai perceber essa clara evidência de que aqueles irmãos foram tirados de um contexto maligno, perverso, imoral, diabólico, e foram transformados em homens e mulheres santos, que andavam de maneira que testemunhavam, demonstravam a fé que eles tinham. E é exatamente isso que precisa acontecer conosco. Vamos pegar alguns textos para a gente perceber isto. 2 Coríntios 4. Vejam o estilo de vida deles, como Paulo vai mostrar. 2 Coríntios, no capítulo 4. Vamos pegar a partir do versículo 7 até o 12. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro,
para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Olha só o estilo de vida, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo mortal. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Olhando apenas para um ponto, ainda que trata-se de uma riqueza imensa toda essa passagem, o versículo 10, levando sempre, e eu gosto de uma versão que diz sempre por toda a parte. Sempre e por toda a parte o morrer de Jesus, para que a sua vida se manifeste. Então aqui está o estilo de vida dos coríntios. Aqui devemos encontrar o nosso estilo de vida, levando sempre por toda a parte o morrer de Jesus. Porque a única vida capaz de abençoar o outro, de abençoar esse mundo, de abençoar o nosso lar, é a vida de ressurreição. É a vida dele sendo manifesta em nós. Vida de ressurreição. Esse deve ser o nosso estilo de vida. Então essa passagem é clara para nós nesse sentido. Uma outra verdade fundamental que aqueles irmãos aprenderam, que nós devemos aprender, está bem pertinho, no capítulo 5, versículos 14 a 17. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Novamente, nós estamos diante de uma riqueza. Mas o ponto importante a se mencionar aqui, é exatamente a maneira como eles viviam. Eles eram aqueles que levavam morrer sempre por toda parte. E aqui mostra o texto no versículo 15 em específico, que ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos. Eles não viviam mais para si mesmos. Aqui está o segredo. Quando nós, isso vamos falar com detalhe mais adiante, quando nós nascemos de novo, há algo que aconteceu conosco que é muito difícil nós assimilarmos. Nós fomos, eu vou usar esse caminho agora para dizer isto, nós fomos comprados por preço, e por bom preço, não por peso de ouro, peso de prata ou pedras preciosas, mas pelo peso do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por alto preço fomos adquiridos. Pensa bem, preço, quem compra é dono. Ele nos comprou. Então, por direito de compra, ele nos amou, não estamos indo por esse caminho, estamos indo por este agora. É verdade, ele nos amou, mas ele nos comprou. Quem compra é dono. Por isso que a palavra de Deus diz assim, que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Para quem nós vivemos? Esse si mesmo é muito presente em nós. Então, confessamos que somos do Senhor, que o Senhor nos tem, que Ele nos comprou, mas nós não pensamos que Ele é o nosso dono, é o nosso Senhor mesmo. E como Senhor, como dono, Ele deve interferir em absolutamente todas as nossas decisões. Aí entra o problema da dicotomia novamente. Bom, nesse assunto aqui, Senhor, qual é a tua vontade? Ali eu dou conta. Então, nesse negócio aqui, Senhor, não entra não, porque se entra aqui, tem uma sala meio escura, a gente não vai conseguir se entender muito bem. Nós não conseguimos andar na luz. Nós não permitimos que Ele entre em todos os aspectos do nosso ser e tome conta.
Então, a realidade importante é que aqueles irmãos já estavam recebendo essa palavra do apóstolo Paulo e já estavam vivenciando esta realidade. Significa que eles ouviram a mensagem e estavam demonstrando pela vida a mensagem recebida que professavam crer. Então, eles tinham um estilo de vida que era levando sempre por toda parte o morrer de Jesus. Mas eles também não viviam mais para si mesmos e para Ele. Para quem nós vivemos? Quem é, de fato, que determina, que norteia todo o nosso viver? Sempre será o Senhor pela sua palavra e o Espírito agindo em nós. Então é Ele. Senhor, ajuda-me, Senhor, ajuda-me. Em meus passos, o que Jesus faria? Não, título de um livro? Em meus passos, o que faria Jesus? Exatamente. É isso que deve nortear, guiar toda a nossa existência. Nesse mesmo livro, capítulo 12, versículos 9 e 10. Diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta. Paulo está referindo-se à experiência pessoal dele, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, das angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então sou forte. Veja a loucura do processo quando analisada à luz do pensamento humano. Como que Paulo pode dizer isto? Paulo não se pertencia mais. Paulo ele vivia norteado por uma graça que o sustentava, que o dirigia. Enquanto que o homem do mundo busca os primeiros lugares, enquanto que o homem busca a força, porque a força determina quem ele é, a palavra de Deus está nos dando um caminho invertido, que nós devemos sentar nos últimos bancos, que nós devemos servir e não ser servido, que nós devemos gloriar nas fraquezas e não no poder. Vivemos numa sociedade anti-sofrimento, estávamos falando ali. Anti-sofrimento. O sofrimento não faz parte do nosso cardápio. Porque dentro desse movimento de sentimentalismo, o sofrimento ele é simplesmente repudiado. E Deus tem os seus caminhos no sofrimento. E precisamos preencher o que resta dos sofrimentos de Cristo em nosso corpo. Aquele sofrimento eterno, aquela obra plena objetiva, ela é intocável. Mas na nossa jornada, do dia a dia, há muitas coisas que serão em nós preenchidas e vêm com os sofrimentos. Então Paulo está mostrando aqui, sabe, uma categoria de vida celestial. É aquele que foi para os céus e voltou para a terra para viver esse tipo de vida. Isso que é o cristão que estávamos falando. O que foi para o céu, mas desceu para viver a vida celestial. Por isso que Paulo diz assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É lucro. Mas para nós chegarmos a essa compreensão clara, espiritual, nós precisamos de fato que não só de conhecermos, mas de experimentarmos pela vida que o Espírito Santo vai nos permitir experimentar. Então aqui algumas poucas passagens que vimos a realidade daqueles irmãos. Eles não só ouviram a mensagem, mas eles estavam demonstrando pela vida que aquela mensagem era uma realidade. É a maior necessidade que nós temos. O que vimos aqui, aqueles irmãos eram coerentes. Aqueles irmãos, eles eram aqueles que falavam e viviam. Tinham a mensagem da cruz e eram crucificados. Irmãos, aqueles irmãos da cidade de Corinto, os coríntios, eles compreenderam claramente a mensagem de Paulo. Eles entenderam, sabiam perfeitamente o significado de considerarem-se morto para si mesmos, morto para o pecado, morto para o mundo,
Eles tinham plena consciência disso. E Paulo trata isso não só nesse contexto, mas vai para Gálatas, outros livros, Romanos, Gálatas, aí você cita todos. Morremos para nós mesmos, morremos para o pecado, para o mundo, para o diabo. Esse é um contexto de vitória. Aqueles irmãos, então, eles perceberam isto, perceberam e viviam, consideravam-se nessa realidade. Conheceram a cruz não apenas como salvação, mas como um estilo de vida, um caminho a seguir. Esse deve ser o nosso estilo de vida. Cruz. Cruz. Aqui está o nosso testemunho de coerência. É para que nós saiamos desse infernal espírito de Laodiceia que se abate no povo de Deus nesse tempo do fim. E qual foi o resultado de tudo isso? Com a presença do cristianismo, o que aconteceu? Corinto a gente viu alguma coisa. Mas o que aconteceu com o Império Romano? Ele foi devastado. Se nós estudarmos a história, a gente vai ver que houve muita perseguição com os santos da época, o que nos envergonha. Mas eles mudaram a cosmovisão de um mundo pagão, que não tinha valor de família, não tinha valor de moralidade, não tinha valores, não tinha absolutamente nada de verdade. Mas eles impuseram uma leitura da realidade, que há um Deus, que há a verdade, que há a moralidade, e isso à custa de sangue. Eles mudaram o conceito pagão. Pela vida, irmãos, não foi por uma mensagem apenas. O resultado é este. Eles mudaram a maneira cultural de uma sociedade inteira. No século IV, o último imperador chamava-se Juliano. Impressionante. Ele odiava os cristãos, ele queria mudar de toda forma esse avanço quase que inevitável do cristianismo no meio do Império Romano. E ele queria trazer novamente os costumes pagãos para o Império Romano. E numa batalha ele foi ferido e ferido de morte. Vocês sabem quais foram as últimas palavras dele com relação ao cristianismo? Tu vencestes, ó Galileu. Tu venceste. Acabou. E por 1500 anos, a influência cristã permaneceu nesse mundo. Ainda que o mundo não fosse cristão. Porque havia fundamentos. Mas aí, como foi falado, do século XVIII em diante, a coisa toma um outro rumo, uma nova cosmovisão, leitura de realidade foi implantada. E hoje nós estamos retornando ao paganismo. Não estamos no tempo do fim? Então qual é a tua resposta? Qual é a minha resposta diante de uma situação como esta que nós nos encontramos? Se não vivemos uma vida de coerência. Irmãos, naquela época, a mulher não tinha valor. Família não tinha valor. Criança não tinha valor. Escravos, nem se falar. Escravos não tinham valor. Eram tratados como animais. Metade do Império Romano era composto de escravos. Então todo mundo tinha escravo. E se não gostasse dele, você podia fazer o que quiser, inclusive matá-lo sem penalidade alguma. Aí você lê a carta de Filemão. Não é linda? Aquele Onésimo, um fugitivo, foi cair lá em Roma, lá pertinho de Paulo. Paulo devolve. Ele não era útil, mas agora vai te ser útil. Imagina só o conceito. Imagina só o que aconteceu lá na cidade de Colossos. Imagine só o partir do pão daqueles irmãos. Onde Senhor e servo juntos chorando diante da mesa do Senhor. O mundo passava na frente e falava assim, que povo doido.
Ele é um escravo. Não, ele é meu irmão. Então o cristianismo acabou com isso. Estabeleceu uma nova visão de mundo, uma cosmovisão. Foi ele que trouxe valor. E se perde isso tudo agora. Porque nós estamos fraquejando no nosso testemunho. Porque nós não temos testemunho a dar. Nós ficamos brigando, né? Olhando em cima, botando o pescoço no muro, na cabeça, no muro do vizinho, para falar assim, está tudo errado, essa doutrina está errada, não, aquela está certa, não, aquela está errada, mas isso aqui está certo. E a gente fica fazendo assim. Esquecemos. Esse é o mundo que a gente vive. Esta igreja aqui, impressionantemente pensando, Jesus ama. E está desejoso de ter um encontro conosco, mas Ele quer nos preparar, quer nos dar vestes adequadas, para que possamos estar de maneira alinhada, adequada para encontrar com Ele. Aqueles irmãos em Corinto verdadeiramente deram um testemunho. E nós podemos, dentro de uma medida que o Senhor tem para nós, dar esse testemunho nesse tempo do fim. Como temos insistido, nós vivemos nesse mundo chamado pós-cristão, debaixo de um declínio moral sem precedente, espiritual também. Mas, irmãos, assim como aqueles irmãos em Corinto, eles responderam, compreenderam claramente o significado de uma mensagem da vida, nós podemos também. Nós podemos reagir de modo adequado. Agora, um fator importante para nós, a compreensão clara da obra de Cristo em nossa vida. Entender exatamente o que aconteceu conosco quando Cristo nos atraiu no seu corpo. Lembra quando eu falei dos 4 aspectos de sacrifício? O quarto deles, então, chama-se a nossa identificação na morte e ressurreição de Cristo. Irmãos, o fato é que nós morremos mesmo. Isso é um fato concreto, real. Nós precisamos entender que nós morremos para nós mesmos. Há pouco nós lemos um texto agora, 2 Coríntios 5, 14 a 17, o versículo 15 fala lá, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Esse é o efeito da cruz. E nós temos a clara compreensão de que nós não nos pertencemos mais. Somos dele, que morreu por nós naquela cruz. Pegue Mateus, por favor, capítulo 16. Mateus capítulo 16. Versículo 24. Apenas o versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Aqui está uma cláusula de amor. Queremos ser discípulos, seguidores de Jesus, só há uma possibilidade: de negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz, não é a dele, é a nossa, a dele ele tomou, e segui-lo. A cruz, irmãos, agora vai uma palavra para nós, ela não é, dentro da realidade da nossa jornada, ela não é compulsória. Você tem que pegá-la, negar a si mesmo e tomar a cruz. Porque há muitos cristãos e cristãos. O Watchman tem um livro que chama-se A Vida Normal, A Vida Cristã Normal. O título já faz pensar, então quer dizer que existe uma vida cristã anormal? Existe, infelizmente. A vida cristã normal é aquela que acontece uma realidade: negar a si mesmo, tomar a cruz e ir após ele. Porque o que é vida cristã? É Cristo em nós. Mas aqui está colocado esse tal do si mesmo. Esse é o nosso problema, é o
eu mesmo, nós mesmos, si mesmo. Enquanto nós estivermos em evidência, como que isso será tratado? Então, negar a si mesmos, em si mesmo, envolve tanto as coisas ruins, principalmente as boas. É negar integralmente isto. Vocês se lembram do nosso Senhor? Apenas um trecho. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. A si mesmo se esvaziou, tornando-se em semelhança de escravo. A si mesmo. Impressionante. Então aqui está a grande realidade. Vejam o livro de Apocalipse, por favor, capítulo 12. Vejam o que a palavra de Deus tem a nos mostrar com relação àqueles que venceram. De que modo eles venceram? 12 de Apocalipse, versículo 11. Preste atenção. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Não amaram a si mesmos. Ou seja, havia algo além. Então, quando nós olhamos textos que falam da nossa morte em Cristo Jesus, devemos entender que essa morte implica em negar a nós mesmos e tomar a cruz e ir após o Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 24. Aqui nós temos uma experiência do apóstolo Paulo, olha o que ele tem a dizer. Repetindo, Atos 20, verso 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Vamos chamar a atenção num ponto aqui. Ele está dizendo que não considerava a vida dele mesmo preciosa para ele, contanto que ele completasse a carreira. Então nós temos de um lado a vida de Paulo, do outro lado nós temos a carreira. O que Paulo colocou na frente de quê aqui? Ele colocou a carreira na frente da vida. Esta vida era para cumprir a carreira. A vida que ele vivia dentro do aspecto temporal, que era crucificada com Cristo, era para cumprir a carreira. Porque uma vez crucificado com Cristo, o cumprimento da carreira era pela vida de ressurreição. Então ele não considerava a vida preciosa para si mesmo. Por quê? Ela foi crucificada com Cristo. E toda a extensão desse viver temporal do apóstolo Paulo seria gasto para o Senhor. Por isso que ele diz lá em Filipenses, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele desejou estar com o Senhor, mas por vossa causa é necessário que eu fique. Mas ele sabia que ele tinha uma carreira a cumprir. E ela seria cumprida pela vida de ressurreição, pois a sua natural ou temporal estava crucificada com Cristo. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. São vários textos que realmente nos ajudam a pensar o que estamos tentando pontuar para os irmãos. A compreensão clara do que significa estarmos mortos em Cristo para nós mesmos, etc, etc. 1:9. Contudo, diz Paulo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, mas sim no Deus que ressuscita os mortos. Paulo andava como sentenciado já à morte. O que ele tinha como anseio no seu coração é que
a única forma dele ser dirigido era confiando não neles mesmos, como ele cita os companheiros aqui, mas no Deus que ressuscita os mortos. Ele era um crucificado. Nós precisamos entender, irmãos, que essa vida temporal nossa já foi crucificada com Cristo. Ela não nos pertence mais, ela deve ser usada, no sentido, ela deve ser entregue a Deus. Porque uma vez que ela é entregue a Deus, nós vamos viver pela vida de ressurreição, que é a vontade dEle agindo em nós. Já já isso vai ficar mais claro ainda para nós. Nós precisamos entender que estar crucificado com Cristo é abrir mão da nossa existência temporal. Agora, vamos para Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2. Vamos ver a grande lição que Salomão vai nos dar. Eclesiastes 7, versículo 2. Já pensaram nesta passagem? Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Não é impressionante isso? Nós escolheríamos exatamente o oposto. Quem não gostaria de estar em banquete? Mas a sabedoria do alto mostra-nos que é melhor ir na casa onde tem luto. Irmãos, todos nós precisamos entrar na casa de luto como Salomão. Por quê? Porque ali nós vemos o fim da existência temporal. Ali está o resultado de todos os teus projetos, de tudo aquilo que você vai alcançar nesse mundo, das tuas fortunas, do teu saber, da tua competência. Tudo isso está resumido ali, naquela casa de luto. E é exatamente essa vida temporal que foi crucificada com Cristo. A nossa vida temporal é como o Titanic. Foi passado uma gilete no casco. E o que vai acontecer? Ela vai afundar. 14 de abril de 1912. 1.523 pessoas morreram no naufrágio. Morreram. A poderosa embarcação indestrutível que não iria afundar, afundou. A nossa vida temporal, ela já tem o seu veredito, já tem o seu juízo. Então nós devemos entender que quando nós morremos com Cristo, a nossa existência temporal foi colocada nas mãos de Deus. E nós vivemos agora pela vida de ressurreição. Então qual deve ser o estilo do nosso viver? Já falamos olhando para aqueles textos anteriores, mas vamos ver numa outra perspectiva agora. Vamos pegar as Escrituras Sagradas em 1 Coríntios, voltemos para lá, capítulo 7. Vamos ter um pouco mais de clareza aqui. Capítulo 7, a partir de 1 Coríntios 7, a partir do 29. A palavra de Deus diz assim: isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. Esse texto impressiona. Olha só, somos convidados a, nós que somos casados, viver como se nós não fôssemos.
utilizando do mundo como se dele nós não utilizássemos. Ou seja, nós estamos vivendo em todo esse contexto, mas somos livres de todo ele. Isso significa o quê? Que eu fui crucificado com Cristo. Então toda a nossa existência temporal, ela deve ser entendida dessa forma. Tudo isso aqui vai passar. Tudo. Então a prioridade fundamental nossa é vivermos pela vida de ressurreição de Cristo. Nós vamos utilizar desse mundo como se não utilizássemos. Significa o seguinte: eu uso, mas eu sou livre dele. Eu estou completamente tirado desse contexto. Por quê? Porque eu fui crucificado com Cristo. Essa, a minha compreensão, é a ideia maior do que o texto quer nos passar. É viver todas estas coisas e ao mesmo tempo sermos livres de todas elas. Nada nos prende, nada do aspecto temporal nos agarra mais, porque fomos crucificados com Cristo. E a vida que temos agora, vivemos pela fé no Filho de Deus, o qual nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Então eu queria que vocês meditassem sobre este aspecto. Sobre esta realidade, o que é nós vivermos uma vida de coerência no mundo pós-cristão. É nós termos a plena consciência de que nós fomos crucificados com Cristo, não nos pertencemos mais, e que vivemos nesse mundo, mas esse mundo não nos tem. Evangelho de João, por favor, 17. Veja nas palavras do Senhor Jesus, nessa oração que Ele tem a nos falar. Evangelho de João, 17, o verso é 14. Diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Jesus disse isto. Assim como ele não era do mundo, também nós não somos do mundo. Então nós vamos utilizar do mundo como se dele nós não usássemos. É claramente, estamos, mas não estamos. Essa é a vida de ressurreição que nos vai conduzir nessa realidade que nós nos encontramos. Então, estarmos crucificados com Cristo é algo extremamente importante para discernirmos. Veja a experiência do apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 3. Mais algumas considerações apenas, irmãos. Filipenses 3, 4 a 9. Observem a fala do apóstolo. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então vejam só a maneira que Paulo está nos apresentando, que seria a sua avaliação de viver. Ele teve, mas chegou um determinado momento quando ele conheceu a Cristo, ele considerou tudo como esterco, como refúgio, como nada, para conhecer a sublimidade de Cristo Jesus. Ele vivia por Cristo Jesus. Ele tinha absoluta certeza que ele era um crucificado com Cristo. Paulo tinha uma carreira a cumprir, não tinha uma vida com que se preocupar. E essa carreira, como já foi dito, ela foi atingida pela vida de ressurreição em Cristo. Então, irmãos e irmãs, nós precisamos ter a consciência
daquilo que aconteceu conosco naquela cruz. Todas as coisas foram ali crucificadas. Todo o seu projeto, tudo aquilo que você desejou, deseja, tudo foi crucificado. Mas e agora? Então você vai viver todas estas coisas, mas livre de todas elas, porque elas não fazem mais sentido. E o teu andar vai ser pela vida de ressurreição. Aí faz sentido o viver de coerência nesse mundo no qual nós estamos inseridos. Eu tenho uma mensagem, mas eu tenho a demonstração desta mensagem. E quando o Senhor, na sua infinita graça, nos concede isto vai mudar todas as coisas à nossa volta. E se em cada ambiente que nós nos encontramos, nós sermos aquele que diz ao Senhor: Senhor, começa comigo esse assunto. Então nós teremos um grande testemunho acontecendo. Não sabemos as questões mais adiante, mas o fato é o seguinte: as pessoas que estarão à minha volta serão impactadas pelo demonstrar da vida de Cristo em mim. Sairemos da realidade de dicotomia e entraremos por um caminho, por uma estrada de vida de coerência. Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor realmente visite o seu povo com espírito de angústia, para que nós, de fato, no estado que nós nos encontramos, busquemos o arrependimento genuíno, pois somente Ele pode pôr a sua mão nesse assunto. Não são nossos projetos, nossas ideias. Deixa que eu faço? Não. Senhor, deixo-me nas tuas mãos, porque tu fazes todas as coisas. Para que Ele então faça a sua obra em nós, entre nós. Que Ele continue falando aos nossos corações, irmãos. Nosso Pai querido, nós encomendamos nas tuas mãos a tua santa palavra. Tudo aquilo que nos faltou, tudo aquilo que se faz necessário, o acréscimo do doce e amado Espírito, que Ele possa verdadeiramente agir e trazer luz ao nosso coração. Encomendamos nossas vidas, encomendamos, Senhor, as assembleias aqui representadas aos teus cuidados. Enfim, colocamos-nos diante de Ti e podemos dizer: começa conosco, Senhor, faça a Tua obra. Queremos ser aqueles que são coerentes num mundo tão difícil no qual nós estamos inseridos. Por Tua graça te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O objetivo deste CD é de levar a mensagem da cruz para a sua vida e sua família. Venha participar conosco dos cultos todos os sábados às 20 horas e os estudos bíblicos todos os domingos. Rua José Bodenali, número 70, bairro Nova Tietê, Tietê, São Paulo.